eu nunca vou dizer não pro Cruzeiro, sabe? A oportunidade de poder trabalhar num clube grande sempre vai ser bem-vinda, entendeu? E eu acho que é, pessoas que sabem de futebol têm uma visão diferente, né? E se eles realmente quiserem contar com o meu trabalho futuramente, é só pegar o telefone. Eles têm meu número, têm meu WhatsApp, é normal, é assim que se entra em contato. E capacitado a gente tá. Experiência a gente tem de 20 anos jogando bola. Então, o caminho a gente conhece, né? Então, seria um prazer para mim poder trabalhar no Cruzeiro futuramente. Já rolou algum convite com o Pedrinho, com alguém da SAF? Eles falaram, Marcelo, vai, vamos, vem pra cá, vem trabalhar com a gente ou ainda não? Mais ou menos, mais ou menos. Acho que a gente tem que bater um papo mais fluido, né? A gente tem que conversar um pouquinho mais. Mas teve um papo assim de ver o que eu vou fazer, né? Do que vai acontecer lá para frente. Por que não, né? Por que não o Pedrinho tá mais lá dentro, assim, do lado esportivo, né? Já não é a mesma coisa, entendeu? Eu já não tô com aquela mesma concentração, Sim. é, aquela alegria para jogar bola. Com certeza eu vesti essa camisa com muito respeito, não tenha dúvida disso. Fala pessoal, tudo bem? Olha só, você já está vendo aí na tela quem está com a gente aqui em O Tempo Esportes, né? Prazer gigantesco em receber Marcelo Moreno, o estrangeiro que mais balançou as redes pelo Cruzeiro. Tem aí 54 gols marcados em 147 partidas pelo Cruzeiro. E a gente está tendo a honra de receber o Marcelo, que recentemente se despediu da torcida do Cruzeiro no Mineirão, aposentou, pendurou as chuteiras literalmente nas redes do Mineirão. Tem 3 passagens pelo Cruzeiro, tem muita história no futebol, um dos maiores ídolos do Cruzeiro, da história do clube, e aceitou participar comigo com o Fred Teixeira. Ô Fred, você me dá licença primeiro, vou falar com o Marcelo, que é a nossa estrela aqui. Ô Marcelo, muito obrigado por estar falando com a gente aqui. Que isso, Lucas? Tudo bem? Tudo bem, Fred? Prazer é todo meu aqui estar conversando aqui com vocês. Fred, honra gigantesca da gente, né? Tá falando com o Marcelo Moreno logo nesse momento tão especial na vida dele, né? Com certeza, né? Uma passagens fundamentais pelo Cruzeiro, um ídolo da torcida celeste, fez questão de ter esse encerramento com chave de ouro. Foi uma bonita festa, uma homenagem muito merecida ao Moreno por tudo que ele fez, tudo que representou junto ao Cruzeiro. Para mim também é uma honra estar aqui nesse momento. Ô Marcelo, a gente vai falar um pouco da sua carreira, sua passagem pelo Cruzeiro, pela seleção, né, suas histórias pela seleção, mas antes a gente acho interessante a gente falar do que tem mais de novo aí, que é justamente a sua aposentadoria, né? Apesar de que eu acho que você está muito fininho, viu, Marcelo? A gente estava comentando, tá muito fininho, tá em forma, tá? Eu acho aqui, ó, que tá aguenta todo ainda aí. definido aqui ainda. A gente Aguenta tá ainda bem, tá jogar. bem. Como que foi essa decisão, Marcelo, para você de se aposentar? Quando que você falou, olha, agora eu tenho que segurar, é hora de pendurar as chuteiras? Cara, essa foi uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar, né, na minha carreira, assim, pode ter certeza. A gente convive o tempo inteiro, né, com decisões assim que podem mudar a tua vida, mudar a vida da família, né, porque muitas vezes você recebe uma proposta boa de um continente diferente, você muda a estratégia, muda como você tem que viver, porque tem que tirar filhos do colégio, tem que procurar colégio em outro lugar, procurar ver se a tua esposa, a tua família também quer ir, né? Já não é uma decisão muito pessoal. Então a gente sempre conviveu com decisões difíceis, pelo menos no meu caso, sempre. Decidi se eu ia ser vendido para o time da Europa, lá no Shakhtar, se eu tinha que voltar para o Brasil, ir para a China, muitas decisões difíceis assim na minha carreira. Mas essa aqui, de largar o futebol, foi a que realmente mais me pegou, assim, a que mais doeu, podemos falar assim, porque aquele dia no Mineirão, quando eu pendurei a chuteira, eu sei que foi o momento mais difícil da minha carreira, né?
porque eu sabia que nunca mais ia fazer um gol profissionalmente, eu sabia que nunca mais eu ia pisar o gramado profissionalmente, né, falando. Então estava sendo um momento assim único. Se você olha para as imagens assim, você vê que eu estava viajando, estava, né, indo além e procurando aquelas imagens assim da minha carreira, né? Mas assim, eu já vinha pensando nisso. Eu acho que faz um ano que eu já estava querendo tomar essa decisão, um ano atrás, porque eu perdi meu pai, né, cara? Então, perdi um referente muito valioso, muito importante aí da minha vida, que me incentivou a vida inteira, né, a jogar futebol, sempre teve presente. E aí, quando você não tem, você, poxa, tá sendo mais difícil, sabe? Aí eu perdi um pouco a alegria de jogar, perdi um pouco aquela concentração, aquela vontade, aquela garra que, cara, eu me caracterizo com isso, sabe? Então, eu não estava conseguindo ter aquela atitude minha mesmo interna, porque, cara, meu herói foi embora, mas assim, é, eu acho que eu precisaria tudo isso para continuar jogando e eu não estava tendo, entendeu? Então, acho que eu fui Sim. muito consciente comigo mesmo, né? Porque eu não ia conseguir entregar para o torcedor aquele nível do Marcelo Moreno que todo torcedor cruzeirense conhece, aquele de 2008, 2007, 2014, 2020, que eu conseguia estava muito bem, fazendo gols e tal. Então, eu acho que foi uma decisão muito pessoal, muito minha mesmo, mas que foi a mais difícil de todas. É só para lembrar, porque para quem não sabe, o pai do Marcelo Moreno foi jogador de futebol, jogou aqui no Brasil. Inclusive, quando o Moreno era uma criança, ele estava no Brasil acompanhando o pai dele que jogava aqui no Brasil. Moreno, eu queria que você falasse também desse momento, quando você era criança ainda, suas primeiras raízes com o Brasil, com o futebol, acompanhando seu pai, que era jogador profissional também, antes de você ir realmente de volta para a Bolívia. Cara, assim como ele seguiu a minha carreira como jogador profissional, eu no início também, né? Eu me lembro muito pouco do meu pai assim jogando profissionalmente, mas meu pai era um jogador top, assim, era muito bom mesmo. Até tem uma entrevista que ele fala ali lá no Cruzeiro, lá na Toca, ele é entrevistado lá, não me lembro por qual canal. E ele fala, poxa, se meu filho tivesse jogando 10% do que eu jogo, ele já tava bem já, tipo uma brincadeira que ele fazia, assim. E isso foi em 2007. Mas, assim, sabe que uma conexão, assim, muito boa entre pai e filho, né? É, que foi muito importante para minha carreira. Cara, ele me orientou em tudo o que é vestiário, o que é futebol, que é amizade, o que é saber entrar, sair de alguns lugares. É, tudo que ele me orientou quando eu era criança deu certo, cara. Tudo, assim. Lá na frente eu continuava jogando e as coisas aconteciam do jeito que meu pai estava falando. Eu falava, vou ter que ouvir agora e fazer o que meu pai, né, tinha me falado quando eu era criança, porque muitas vezes o pai, né, repete 20 vezes pro filho fazer aquilo e muitas vezes a gente acaba não fazendo, né, quer aprender naturalmente. E, cara, eu fico feliz porque tudo que ele falou realmente acontecia e eu já estava, tipo assim, preparado, entendeu? Então, um cara que te ensina, que tá presente, que vai lá, chuta a bola com a esquerda, chuta com a direita, vai lá, cabeceia, como qualquer pai, cara, com um filho que é jogador de futebol, faria, né? Então aí você pede teu referente, fica muito difícil. Então, se tá difícil, é o momento de você pensar, né? Eu tô com 36, eu acho que mais um ano, mais 2 anos em alto nível eu poderia jogar tranquilamente. Só que eu não ia conseguir entregar o que eu sei que eu posso, sabe? Então acho que foi uma decisão mais honesta que profissional, sabe? Mais pessoal do que profissional mesmo. E é bom também que dá tempo para você curtir família, né? Sua filha, sua esposa. E voltando um pouco, Marcelo, você comentou sobre a relação com seu pai lá atrás, ele te ensinar a jogar e tudo.
Você nasceu em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, né? Cidade bem grande, inclusive, é maior, inclusive, da Bolívia, se não me engano. Sim, Como que uma foi? cidade maravilhosa, é bem bonito. Hoje cresceu pra caramba, recebe muito turista. Pois é, Inclusive, a final da Sul-Americana de sim, 2025 vai ser lá. Uma coisa bem legal para a cidade também, né? Que Bolívia precisa, né? Santa Cruz precisa de economia, precisa que o futebol melhore. E esse campeonato, eu acho que afinal vai atrair muito turista, vai atrair uma melhoria nos estádios, nos campos, entendeu? Acho que a Conmebol tá de parabéns também por ter feito essa gestão juntamente com a Federação Boliviana, né? Porque é importante, cara. É importante que ajudem também alguns lugares, algumas cidades, alguns países onde não tem tanta tradição de futebol, mas sim. que conseguem dar aquela força, né, para que fique melhor, assim, para pro evento, né, também que vai ser internacional. E como que foi a sua saída de lá da Bolívia para jogar no Vitória, Marcelo? Você passou nos períodos de teste no Vitória e acabou ficando. Como que foi? Você estava no Oriente Petroleiro na base, né? Bem novinho. É. Não, com 15 anos eu fiquei acho que 4 meses no Oriente Petroleiro. Foi tudo muito rápido e eu já estava no profissional com 15 e aí eu fui pro Vitória, né? Fui pro Vitória, fiz um teste e na hora eu já fui separado pro elenco principal, né, dos juniores. Eu já sendo profissional na Bolívia, eu fiquei num grupo dos juniores no Brasil. E ali eu comecei a minha história, cara. Comecei a fazer gols. Eu acho que 30 gols por temporada eu tava fazendo assim nos juniores. O Vitória tinha caído, não me lembro, acho que para Série B ou C, não me lembro muito bem. E aí eles já começaram a me usar no elenco principal. E também a gente subiu o time, foi um ano muito bom para mim. Aí foi onde eu fui para a seleção brasileira naquela época, né? Peguei seleção brasileira, fui para 2 campeonatos, nos 2 a gente saiu campeão. Aí despertou interesse, obviamente, de alguns times da Europa. Não fui vendido pelo Vitória, porque o Vitória pediu muita grana naquela época. Aí eu fui pro Cruzeiro. Aí eu fui pro Cruzeiro, onde Aí que começou, né? vocês já conhecem a história, né? Só um Pois detalhe. é, pode falar, Fred. Nessa passagem dele para o Vitória, não sei se você vai lembrar, teve um torneio na Holanda e o Marcelo Moreno foi um dos destaques do torneio. O PSV queria de todo jeito contratá-lo. E aí eu acho que o Vitória pediu alto demais, por isso que ele acabou vindo para o Cruzeiro É, depois. Sorte do Cruzeiro que o Vitória exagerou na pedida, vamos dizer assim, para um garoto, são era um poucos garoto. jornalistas que lembram, né? Poucos jornalistas que lembram dessa história, né? Eu fiz um grande campeonato com o Vitória na Holanda, isso com o Vitória da Bahia, né? E aí a gente jogou contra o Arsenal, contra times assim top da Europa e eu fui muito bem. Eu fui muito bem, fui artilheiro da competição. E lógico, né? O Vitória me considerava a joia rara, né? A joia boliviana, assim. Então, eles acreditavam em mim para um futuro, né? Para vender melhor, assim. Mas, na verdade, é, quem teve o privilégio de realmente de me vender como uma joia foi o Cruzeiro, né? Depois Sim. que eu estourei na Libertadores. Então, acho que é, tem muita história legal aí. Quando eu chego no Cruzeiro, sendo, né, o artilheiro da Libertadores, eu tinha 19, 18 anos, acho. E eu tava com muitas propostas na mesa, assim. Então, eu tenho algumas anedotas, algumas histórias aí bem legais, assim, sobre isso, porque muitas vezes, assim, você não vai para onde você quer. Você vai, muitas vezes, para onde os times querem que você vá também, porque economicamente é muito melhor para o clube. Então, o jogador também tem que aceitar muitas vezes essas situações que acontecem no futebol. Como que foi essa sua primeira chegada, Marcelo, ao Cruzeiro? É, ali no ano 2007, 2008, foram anos muito importantes para explicar a sua história no Cruzeiro, justamente porque foi a sua primeira passagem. Como que foi quando você chegou assim, suas primeiras impressões da Toca da Raposa?
Bom, a primeira impressão foi chegar num time gigante, que já sabia, já acompanhava pela TV. Medo, desconfiança, né? Timidez, né? Isso fora de campo, né? Sim. Tudo fora de campo, né? As sensações que você tinha. E aí entra, né, o pai, o super-herói, né? E, cara, a gente tira nossas dúvidas, né, com quem? Com quem tá do nosso lado ali, né? Que sempre te ajuda. E eu tô me lembrando que um dia eu fui assistir um jogo lá no Mineirão. Tava lotado o Mineirão. E meu pai tava do lado. Eu falei, cara, só tem craque aqui. Eu não sei se eu vou conseguir jogar com esses craques. Será que eu tenho uma vaga? Ainda brinquei com meu pai. E ele pega e me fala assim, cara, meu filho, só joga a tua bola. Faz o teu trabalho, se esforça, se dedica, que você já é uma estrela. Tipo assim, me motivando, sabe? Sempre me colocando para cima, sempre me deixando com confiança, sem medo, tipo, tirando aquilo que eu tava sentindo no momento. Então, o cara sabido, vivido no futebol, já me preparando para o profissional, né? Então, logo em seguida já estou no time principal. Não foi fácil chegar no time titular. Eu tive que trabalhar pra caramba, me esforçava muito. Tinha vezes que eu treinava por fora, assim, né? Ficava fora daquele time tático. E eu nunca perdia um minuto de treino. Eu aproveitava tudo, assim. Porque eu sabia que lá na frente eu ia precisar. Então, sempre que ficava fora, era trabalho de finalização, de direita, de esquerda, cabeceio. Tudo que eu precisei depois, né, quando eu ia jogar, porque eu precisava só de uma bola para poder acertar os gols, sabe? Era uma bola só por jogo. E isso eu sabia que eram os treinamentos que eu tinha feito antes. E que, graças ao elenco, graças aos treinadores que eu tive, que sabiam que isso ia me levar a crescer no futebol, porque eu apenas tinha 18 anos, então eu tinha muito para aprender. Mas depois que eu virei titular também, eu acho que aí já não saí mais do time. E foi onde você pega mais confiança, pega mais inteligência, pega mais malandragem de futebol. O medo acaba indo, né? A timidez acaba se soltando. Cada vez que você entra em campo, você fica um jogador já diferente, com uma personalidade. E eu tive essa oportunidade de poder vivenciar o dia a dia com muita adrenalina, né? Porque não tem como você ser jogador de futebol profissional e não vivenciar com todos esses momentos, entendeu? Show, Marcelo. E jogou pouco, né, nessa passagem, né, Fred? Só fez um gol em final de Campeonato Mineiro de 2008, né? No final do Campeonato Mineiro, foi artilheiro da Libertadores com 8 gols. Então, assim, marcou uma primeira passagem. Eu fico imaginando o camarada e torcedor do Cruzeiro que estava no Mineirão nesse dia que o Marcelo Moreno foi como torcedor, vamos dizer assim, né? O cara pensa, nossa, eu estava do lado de um cara que viria a ser um dos maiores ídolos do Cruzeiro. Estava aqui sentado do meu lado do Mineirão, né? E fico imaginando como é que é essa história. E, Moreno, uma dúvida que eu tenho com relação, nesse exato momento, na primeira passagem do Cruzeiro, você também fez a opção para defender a seleção boliviana, e foi a sua estreia na seleção boliviana em 2007, a seleção principal da Bolívia. Como é que foi também essa passagem? Você já estando no Cruzeiro, deixou a seleção brasileira de base para optar pela seleção boliviana já principal. Como é que foi esse momento? Houve gente que criticasse, questionasse, pô, você está doido, vai trocar oportunidade da seleção brasileira para jogar pela Bolívia? Como é que foi esse momento na sua vida, na sua carreira? Só antes de você responder, Marcelo, vou colocar aí na tela para você relembrar aí a sua passagem pela seleção brasileira. Dá para ver? Consegue identificar alguns colegas aí? Cara, eu não tem como não lembrar, né? Seleção brasileira. E ainda me deram a 9 do Ronaldo, né? Pesadíssima. Cara, desses jogadores ali, Marcelo Groy, né? O Samir. Olha só. Que eu O me Fernandinho, lembro tem o ali. Fernandinho no meio ali? Eu tô... Tem o Fernandinho. Tem alguns Fernandinho, né? jogadores assim que deram certo assim no profissional. Eu acho que ali não tá o Lucas Leiva
Não dá pra ver. Não, nessa foto não parece que não. Mas assim, são coisas que ficam, né, cara? Eu acho que pra mim, como um jogador tipo estrangeiro, boliviano, sabe? É, lá na Bolívia foi assim uma notícia muito importante, sabe? Que um boliviano consiga jogar numa seleção brasileira, pentacampeão do mundo, tipo, na base ainda, onde tem muito craque, né? Querendo mostrar o seu trabalho com muita vontade. Foi uma notícia assim que impactou muito lá. É, mas impactou mais quando eu quis jogar pela seleção boliviana, né, no profissional. E isso foi uma decisão muito difícil também, falando de decisões, né, que a gente tem que tomar. Ali, meu pai brasileiro, minha mãe boliviana, tipo, um falando, não, joga na Bolívia, não, o outro, não, você tem que jogar no Brasil, tipo, eu ficava muito que indeciso lá em casa, então foi uma decisão difícil, mas eu acho que eu não errei, sabe, Fred, eu não errei porque é, hoje eu vejo o quão referente eu sou na Bolívia, tudo que a seleção me proporcionou, né? 17 anos de seleção, de 20 que eu tenho profissional, eu joguei lá. Eu tenho uma história, consegui bater todos os recordes, assim, individualmente. Goleador das últimas eliminatórias, por em cima de Messi, Neymar, Suárez, grandes jogadores do mundo. Tenho o meu respeito lá, eu sou um exemplo, assim, vivo dos meninos que estão vindo. Cara, não me arrependo de ter tomado uma decisão assim. Lógico que eu queria ir para um Mundial, queria jogar um Mundial pela minha seleção. Não cumpri esse sonho como jogador, mas com certeza, como treinador, em algum momento eu vou estar presente na Ó, seleção em um Mundial. Mas vamos aguardar, né? São decisões que a gente tem que tomar mais para frente. sim. E é o principal jogador da história da seleção boliviana, né, Fred? Não tem nem o que falar. Assim. Tem outros grandes também, tem o El Diablo também, muito conhecido na Bolívia, mas você sente, Marcelo, dos torcedores, dos bolivianos, essa identificação também, de que eles pensam, olha, ele realmente é o melhor? Isso. Ô, cara, Lucas, eu nunca fui um jogador assim, é, é, como que se fala? Egoísta, sabe? Tipo assim, de querer ser o cara ou querer ser o melhor da história. Se me considerarem o melhor, beleza, né? Meus números, tipo assim, os meus números estão ali, né? Tipo, se a gente for falar em questão de números, não tem comparação com nenhum da história mesmo, não tem. De números, de títulos, de tudo, né? Não tem comparação. Agora, se vamos falar de qualidade técnica, né? Aí é outra história, né? Porque até eu posso falar assim que eu não me consideraria o melhor, falando que eu sou o melhor da história tecnicamente. Eu gosto muito do Diablo Echeverri, eu gostava muito dele, tecnicamente, né? E ele é meu amigo pessoal também. Ó, que E legal. ele foi um cara muito importante para a seleção. Assim, então as pessoas se dividem sempre, né? E é normal, é natural isso, entendeu? Mesmo você carregando a seleção 17 anos, mesmo você sendo o líder durante muitos anos, sempre vai ter gente que gosta, gente que não, gente que prefere olhar para esses pontos que eu acabei de citar, né? Não, mas tecnicamente o cara é melhor, tecnicamente o Moreno é melhor, tipo, tem sempre gosto diferente sobre atletas, então, mas o carinho que eu recebo lá, tipo assim, o povo lá é fanático também pelo futebol, é surreal, sabe? Assim, é um carinho incrível, porque não foram 2, 3 anos que você jogou na seleção, né? Foi praticamente quase uma carreira inteira. Show. E foi uma escolha acertadíssima, como você disse, a seleção boliviana, mas você acha que também foi uma escolha acertada o seu segundo retorno para o Cruzeiro? Você estava no Grêmio, né? Foi emprestado em 2013 para o Flamengo,
depois de um momento conturbado no Grêmio, né, perdendo espaço mesmo, que é natural, e aí em 2014 você volta para o Cruzeiro, sua segunda passagem. Foi uma outra decisão acertada? Porque você chegou no... Obviamente, olhando para trás foi, mas na época ali, você chegou a ter algum tipo de receio e falar, poxa, vou para um time que acabou de ser campeão brasileiro, a pressão aqui vai ser meio complicada, você não pensou? Cara, eu joguei no Grêmio em 2012 e 2013. Acho que dois meses, janeiro, fevereiro, março de 2013 Isso. no Grêmio. Cara, eu fiz gol pra caramba aqui no Grêmio. Eu acho que eu fiz a mesma quantidade de gols que eu fiz no Cruzeiro em 2007, 2008, 2014. Foram 24 na temporada. Foram muitos gols aqui. Só que na mudança de gestão, né, do Grêmio, mudança de treinador, mudança de presidente, diretoria, mudou tudo, né? Então aí cada um quer trazer seus jogadores, né? Mesmo eu tendo sido um cara que foi muito bem, que classificou o Grêmio com o meu gol para a Libertadores 2013. As decisões a gente tem que acatar, né? De vez em quando, né? São decisões que você tem que tomar. Cara, e a partir dali foi onde aconteceu tudo, sabe? Fui pro Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Eu venho pro Cruzeiro e como você falou, cara, o campeão brasileiro o atual campeão brasileiro com os melhores jogadores do Brasil, tipo assim, tava me querendo de novo. Eu me lembro que o Alexandre Matos, ele pega e liga pro meu empresário, né? E fala, pô, a gente quer trazer o Moreno de volta. Aí o meu empresário, na hora, né? Sabe que eu sou cruzeirense, pega e me avisa. E aí, você topa? Eu falei, o quê? Cruzeiro tá me querendo logo agora? Eu falei, ué, partiu. Tipo assim, vamos. Aí o Alexandre agilizou tudo. Eu sabia que eu era a quarta opção naquela época. Tinha o Júlio Batista, tinha o Ricardo Goulart, tinha o Dagoberto. E aí eu tava sendo a quarta opção. Tinha o Borges Tinha o também. Cara, Borges, eu acho que Dagoberto não jogava tanto nessa posição, mas assim, o Borges tava o lá. Borges era mais o 9 ali, né? Mais um 9. Então, assim, a gente tinha que brigar pela posição, uma vaga muito difícil, entendeu? Porque muitas vezes só joga um atacante. E eu falei, não, vamos. Eu já passei por isso antes, vou passar de novo, não tem problema. Tipo, vamos comer pela beirada, né? Pelas beiradinhas ali trabalhando, treinando pra caramba, as oportunidades vão chegar. E chegaram, né? Chegaram, fui o goleador do time na temporada. O gol mais bonito. Vocês já sabem a história, foi bem legal aí. Essa minha penúltima passagem pelo Cruzeiro, né? Ô, Lucas, só um detalhe, o Moreno não falou, mas a gente tem que falar. No Grêmio, essa mudança que ele citou, a chegada do Luxemburgo e a chegada e a contratação do Barcos. Passou depois pelo Cruzeiro também e tal. Então houve esse processo de mudança no Grêmio e, para sorte do Flamengo e depois do Cruzeiro, o Marcelo Moreno acabou perdendo espaço lá no Grêmio e veio depois dar sequência na sua carreira. Então são coisas que no futebol, às vezes, como o Marcelo falou, o jogador não tem nem como controlar, mas são circunstâncias que acontecem. Não tem nem como fazer nada. Tem como fazer nada, porque são contratos, cara. E muitas vezes, assim, a gente tem que ver o que é melhor para nós também, né? Não é só ver o que é melhor para os outros. Muitas vezes você tem que pensar em você também, como jogador. E Flamengo, cara, Flamengo sempre vai ser uma potência nacional, internacional. Então, ganhar uma Copa do Brasil, gravar o teu nome lá na história também foi maravilhoso. Eu acho que Deus não erra, assim, quando ele te leva para um lugar, te tira de outro, te coloca em lugares que você não espera. Muitas vezes tem um propósito para tudo. E olha para onde ele me levou, né? Pro Cruzeiro, onde eu tenho uma história fantástica. E você comentou do Flamengo. O Flamengo, em 2013, eliminou o Cruzeiro na Copa do Brasil, né? Para ser campeão, inclusive. Pois é, eu até eu até enfrentei esse jogo, mas sempre que eu enfrentei o Cruzeiro, assim, sempre fui muito profissional. Já fiz gol no Cruzeiro, no Fábio também. Depois ele me xingava, né? Ficava bem bravo comigo. Mas assim, eu sempre Você não zoava o assim, Fábio, não? Falava, Fábio, contra mim não tem jeito não. Quando eu tô do outro lado...
É porque eu conheço, né? Eu conheço bem o Fábio, eu já sei por onde que eu tenho que chutar, já sei por onde que eu tenho que fazer os gols. Mas assim, nunca comemorei nenhum gol que eu fiz contra o Cruzeiro, assim. Sempre fui um cara que respeitou bastante a instituição, o clube, a camisa, sabe? Jogadores que estavam defendendo o clube também. Foi por isso que a gente tem que saber entrar e sair dos lugares, né? Porque sempre tem um momento que a gente vai voltar e a gente quer ser bem recebido. E é uma identificação que você criou tanto com o torcedor, né, Marcelo? Você falou aí, não comemorava, tinha o respeito, e o torcedor sempre, mesmo quando você jogava contra, o torcedor sempre respeitava também você. E é por isso que o torcedor do Cruzeiro tem uma identificação enorme, te trata como ídolo, não só pelos seus números, né, justamente pelas suas atitudes também. E aí a gente vai trazer aqui, Marcelo, são 3 depoimentos no total que a gente durante a entrevista vai te mostrar, justamente de pessoas que estiveram com você na sua carreira e também sendo com você no campo ou te acompanhando, né, por fora, que são os torcedores. Então, vou trazer o primeiro depoimento aqui do seu Carlos. Ele é cruzeirense fanático. Na hora que eu falei com ele, falei, ô, seu Carlos, manda um vídeo aí pro Marcelo Moreno. Ele ficou louco, faltou cair da cadeira lá, enfim, tá feliz da vida. Então vou passar aqui para você o vídeo do seu Carlos, torcedor fanático do Cruzeiro. Um recadinho para você. Fala, Marcelo Moreno. Satisfação em mandar essa mensagem para você, meu amigo. Somos gratos pela dedicação, respeito e principalmente pela raça dedicada em campo. A Nação Azul te agradece e nós te agradecemos o que você fez dentro e fora de campo. E uma pergunta, por favor. Qual foi o gol inesquecível que você fez pelo Cruzeiro? Fala para nós aí. Um abraço da Nação Azul. Valeu. Tá aí o seu Carlos, recado pro Marcelo. Fez uma pergunta ainda, Marcelo. Esse aí é cruzeirense, né? Deu pra ver que tem um quadro top lá atrás também. Cara, não tem como eu não falar daquele gol, né? Aquele gol de bicicleta, o segundo, lá no Mineirão, de bicicleta contra o Fluminense, assim, em 2014. Sim. Eu acho que esse foi o gol mais bonito que eu fiz aí pelo Cruzeiro. E até hoje, assim, os torcedores, cara, por onde eu vou, os caras sempre falam, cara, como que você fez aquele gol, cara? Eu falo, nem eu sei como que eu fiz aquele gol, porque a gente não treina muito aquela bicicleta, sabe? Lógico que você sabe fazer, só que a gente não fica treinando ela, porque ela é difícil, machuca, pode machucar o braço, pode fraturar, né, a mão, os dedos, você pode ter alguma lesão. Não dá para ficar treinando isso no treino. Não fica treinando, é muito difícil de alguém ficar treinando ela, então você tem que ter a manha mesmo para poder fazer, assim, é bem difícil. Mas de vez em quando saem uns gols assim, top. Você falou de gol, eu queria te perguntar do gol de 2008, da final também, do Campeonato Mineiro 2008 contra o Atlético. Foi um 5-0 na final, no primeiro jogo da final, e depois você faz simplesmente o gol do título do Cruzeiro. Como que foi para você? Ainda mais num momento novinho, né, Fred? Novinho, emoção de sentir um clássico, gol no clássico, valendo o título ainda. Adrenalina mil, né? Adrenalina mil, jogando um clássico. Não, eu dava vida para jogar clássico. Eu sempre queria estar em campo. E não tem como, né? Eu acho que são poucos jogadores que fizeram gols em 2 finais, né? E eu tive esse privilégio, né? Tive esse privilégio de poder fazer 2 gols em 2 finais com o Cruzeiro, ainda mais time que eu gosto. E são finais de gols que nunca vão sair da memória da gente, sabe? Como jogador. Eu tenho pensado muito que a nossa história é isso, o que passou, o que ficou, né? Eu tenho uns quadros aqui, vocês não conseguem ver aqui do outro lado, mas eu tenho mais coisas ainda. Foi uma decoração assim que a gente fez e você fica olhando, relembrando e realmente é o que fica. Não tem para onde correr. Você daqui 20 anos, você vai lembrar daqueles gols da finais, porque vai ter uma lembrança aqui e ninguém tira de você, né? Ninguém tira mais. É uma coisa que
que você conquistou. Então dá muito orgulho assim de você ter representado bem o Cruzeiro. Ô Fred, só antes de você fazer a sua pergunta, você falou de lembranças, e acho que é um gancho bom para eu te perguntar. Qual a lembrança inesquecível para você de um Cruzeiro e Atlético pelo Brasileirão? A gente falou muito de Campeonato Mineiro, mas disputando o Brasileirão, você tem alguma lembrança inesquecível, um clássico que te marcou, ou um gol contra o Atlético que te marcou? Cara, Brasileirão, eu não me lembro de ter disputado muitos, né? Sim, Porque eu mais disputava finais do Campeonato Mineiro, ou se a gente se enfrentasse na fase de grupos do Campeonato Mineiro. Mas eu acho que tem um Mineirão, um brasileiro também que eu fiz gol neles. Eu acho que foi no Independência, foi, acho que 2014. 2014 teve um jogo no ano da É, Copa no Indepa, é verdade. eu não sei se foi brasileiro, mas Até aí buscar eu isso. acho que o Souza carrega a bola assim. E eu vejo que ele vai chutar no gol de longe, eu já corro pro rebote, sabe, assim, Uhum, hoje do Vitor, né, que era o goleiro antes, hoje é diretor do futebol do Atlético, se não me engano, isso e mesmo. aí ele chuta, o Vitor, acho que ele solta a bola e eu só faço o gol ali pra sair comemorando com um flecheiro ali, ó. E o Independência é praticamente só de atleticanos, né? Naquele episódio, naquela época. Eu acho que sim, eu acho que É, só tinha atleticano. 10%, se não me engano, só De reservado. Cruzeiro, como fizeram antes um pouco de voltarem os clássicos torcida única agora, né? E você falou de 2014, Marcelo, e aí eu pedi um cara que esteve com você em 2014 para mandar um recado para você nesse momento de aposentadoria, de pendurar as chuteiras. Eu vou trazer o segundo depoimento de um cara que gosta muito de você e que enviou com todo carinho mais um depoimento. Vê se você reconhece. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Léo. Quero mandar um grande abraço para vocês e um grande salve parabenizando você, Marcelo Moreno, pela linda carreira. É uma carreira vencedora, campeão. Você é um grande ídolo na Nação Azul aí também, né? Despedindo da galera nesse momento, né? Um grande abraço para você, que o seu pós-carreira, né, seja uma carreira de grande alegria e felicidade aí. A gente sabe que tem um montão de anos aí, um montão de coisa para fazer também no pós-carreira. Que Deus abençoe você nessa jornada, né, Marilise, Maria, né, sua grande família aí. Deus abençoe grandemente, muito sucesso e muita paz. Tamo junto, guerreiro. Um grande abraço, parceiro. Esse Fala, aí pessoal, tudo tem bem? história com você também, né, Marcelo? Ah, não, que isso. O Léo tem uma história incrível também, assim, dentro do Cruzeiro. Ganhou tudo, né? Juntamente com o Fábio, com o Henrique, Ariel Cabral, que eu me lembro, assim, jogadores que tiveram por um bom tempo lá também, né? Que eu acho que fazem parte de fazer parte de um clube como o Cruzeiro, assim, ficar na história, assim, é muito gratificante. É muito gratificante mesmo, assim. Receber mensagens do Léo, que foi muitas vezes capitão, né? Que teve muitos jogos aí pelo Cruzeiro. Um cara que representou muito bem, cara, o elenco. Ajudou a fazer grupo pra caramba. Ajudou dentro de campo jogando pra caramba. Ele é um cara sensacional. Como pessoa também. Tem uma família exemplar, assim, que eu gosto, cara. Eu gosto do Léo de graça, assim, né? Um cara sensacional mesmo. Muito obrigado aí pela mensagem. Ô, Fred, vamos falar agora sobre uma outra. Você tem uma outra pergunta sobre 2014, Fred, para o Moreno falar aí, nos bastidores? Só tem uma questão que a gente tem que citar também da Copa do Brasil, Marcelo Moreno. Que foi a final também com o arquirrival, né, o Atlético acabou levando ao título. Como é que foi aquele momento? O time vinha de uma campanha campeão brasileiro e teve a final da Copa do Brasil exatamente logo na sequência da confirmação do título. Como é que foi aquele momento e a perda do título para o arquirrival? Cara, não, me lembro muito bem desse momento, porque eu me lembro que a gente tava jogando muito bem. A gente tava tendo o futebol mais bonito do Brasil naquela época.
né? Todo mundo estava muito focado, todo mundo estava concentrado e as coisas fluíam assim tão bem que a gente foi campeão brasileiro antecipadamente, né? Eu acho que uma rodada, duas rodadas antes, não, uma rodada antes do Campeonato Brasileiro terminar, a gente já era campeão e tinha esse jogo contra o Fluminense, que foi o último, onde eu faço aquele gol de bike. Só que, cara, eu acho que teve um erro aí, teve um erro sim, porque não podem colocar um jogo final da Copa do Brasil nem 48 horas após a final, né? A gente não conseguia nem comemorar o Campeonato Brasileiro, a gente já tinha que jogar a final contra o nosso rival, né? E isso, né, foi só para nós, pro Cruzeiro, porque eles tinham descansado uma semana, né? Eles estavam com o time todo recuperado, eles estavam com o time todo pronto para poder jogar. E, cara, a gente teve que fazer um esforço dobrado, entendeu, para jogar essa final. A gente se queixou, a gente não queria, tipo assim, que o jogo fosse 40 horas após terminar o Campeonato Brasileiro, né? E isso influencia bastante. Então, o Marcelo Oliveira teve que rodar um pouco o time, teve que mudar algumas peças, assim, para que a gente possa, né, sustentar os 90 minutos, né, do mesmo jeito que a gente vinha jogando. Mas, assim, se eles bobeassem um pouquinho, a gente ia sair campeão de novo, entendeu? Porque a gente tava jogando muito bem, a gente tava muito focado. E foi uma pena mesmo que a gente não tenha levantado aquele caneco novamente. Futebol que era bonito de se ver, né? Hoje a gente tem muitos times objetivos que jogam para frente, fazem muito gol, mas não tem um futebol tão bonito quanto o Cruzeiro teve em 2014, 2013 também, né? E realmente o time estava voando. O clima nos bastidores, Marcelo, obviamente era muito bom, mas vocês tinham noção que, assim, era histórico? Vocês falam, gente, daqui a muitos anos vão lembrar de 2014 sendo um dos principais anos do Cruzeiro. Vocês tinham noção entre vocês? Vocês brincavam com isso? Ah, tinha noção, Lucas. A gente tinha noção de tudo. A gente estava conquistando, né, a nossa história, né? E isso não tem preço. Então, eu me lembro que terminou o jogo lá contra o Fluminense, todo mundo louco para sair, para tomar um vinho, né? E aí, né, a gente ficou conversando que era para maneirar ali, ó, galera, pô, a gente tem uma final. Tudo bem, todo mundo quer comemorar, todo mundo quer, né, curtir, porque a gente merece, a gente tava merecendo. Time jogando bem, né, encantando o Brasil, todo mundo falando bem de todos os jogadores, cara. Então, a gente queria comemorar de uma forma que se deve, né, de campeão mesmo. A gente teve que aguentar, né, segurar, deixar para depois. Então, a- foi um esforço que a gente fez. Mas assim, eu fico feliz porque Cruzeiro é copeiro, né? A gente sabe que na Copa do Brasil o Cruzeiro é o time que mais títulos tem, nem compara aí com alguns. É, porque se ganhasse mais aquele, imagina, né? Ia estar com 7 Copas do Brasil, se não me engano. Então, a gente tá bem. Deu vantagem ainda para eles. Tem uma vantagem para o Bem Cruzeiro grande. ainda. É, bem grande. Ô, Marcelo, por que você volta para o Grêmio depois de fazer uma temporada maravilhosa pelo Cruzeiro, sendo artilheiro, e aí o seu empréstimo no Cruzeiro termina e você retorna para o Grêmio, né? Como que foi isso? O Cruzeiro não tentou te comprar, tentou comprar o passe? O Cruzeiro tentou comprar o passe, sim. Eu me lembro que eu fizeram uma proposta muito boa, inclusive, para o Grêmio, sabe? Então, e na época, eu, lógico, tava querendo ficar no Cruzeiro, tava tendo o meu ano maravilhoso. A gente se identifica, né, com o clube é muito. Mas eu pertencia, né, meus direitos era do Grêmio, então eu tinha que acatar o que o Grêmio naquela época falasse para mim. Eles pediram para aguardar, né, um tempo, só que o Cruzeiro já não tinha muito espaço na janela para poder aguardar. Eles tinham que fazer o elenco, é, e aí eu recebi uma proposta da China que agradou, né? Agradou o Grêmio. E eu não podia ficar naquela indecisão também, né? Eu pedi também para poder ficar
no Cruzeiro, não teve esse acerto, né? Não foi nem da parte minha, porque eu já não entro nesse assunto. Quem decide são os clubes. E, cara, foi realmente por uma falta de acerto mesmo entre Grêmio e Cruzeiro. Aí eu acabo indo para a China, cara. Então foi uma decisão também totalmente diferente, né? Do futebol dinâmico aqui do Brasil, da cobrança, e você vai para um futebol totalmente diferente. Eu acho que foi uma coisa bem maluca que aconteceu, mas assim, que acontece normalmente na vida dos atletas, assim. É um Só destino. Pode falar, Fred. um detalhe nessa passagem pela China, Moreno. A língua, que era uma barreira gigantesca, né? Falar chinês, mandarim, nenhum de nós aqui tem a mínima condição. E a alimentação. Tem umas curiosidades do início lá de sua adaptação. Chegou a comer até uns insetos aí, uns negócios assim, não teve um negócio desse? Cara, a gente se vira, né, nos 30. Não, mas assim, a cultura da China é fantástica, assim, tem uma culinária, assim, depois que você acaba conhecendo, assim, incrível. Eu acabei gostando muito de alguns pratos chineses, aquela sopa, macarrão, com pimenta, assim, nossa, tem coisas que são muito gostosas, assim, que você acaba né, acaba gostando, acaba experimentando. Uma coisa diferente que eu experimentei lá foi escorpião, um espetinho de escorpião. Jesus, amado. Frito, né, empanado que eles fazem lá, mas assim, a curiosidade é tanta que a gente tenta, né? Mas não tinha veneno, tá? Tava É isso que eu ia tudo. perguntar, não tinha veneno, não, né? Não, já tá tudo pronto ali. E, assim, são coisas assim que vai da cultura deles, assim, e é uma cultura fantástica. Você vê as pessoas assim, já com uma idade de 90 anos, assim, nas praças, que tem bastante praças lá, e assim, uma multidão, tipo, 100 pessoas na praça, com o professor, o mestre de Kung Fu, eles fazendo ali. Legal. As aulas, as mulheres de um lado, os homens de outro. As mulheres fazem uma dança que elas têm lá e é incrível, cara. Assim, tem umas coisas assim que chamam muito a atenção. E você se vê obrigado também a aprender o idioma, né? Eu fiquei 6 anos quase na China e aí no primeiro ano foi muito difícil mesmo. No segundo já comecei a praticar. Nunca tive uma aula assim de chinês, mas assim com meus companheiros assim, eu na rua, eu ia me virando assim para poder falar alguma coisa. No final, assim, acabei aprendendo a me virar, pelo menos. O pessoal já começava a me entender, eu começava a entender um pouquinho eles. Mas foi o idioma mais difícil que eu tive na minha carreira, assim. E E a olha que eu Maria já Clara rodei pra nasceu lá, caramba. né, Marcelo? Sua Como? filha, a Maria Clara, sua filha, nasceu na China? Foi na Não, época não, que você ela estava lá, não? foi. Ela é made in China. Ela foi fabricada lá, ela Foi veio do fabricada lá, Brasil. entendi. Ela foi fabricada lá, ela veio. Ela nasceu no Brasil, assim, por uma escolha familiar mesmo, assim. Ah, bacana. E agora tem mais tempo, inclusive, para curtir a filha, né? Essas viagens loucas Não, de futebol. sim. Agora eu que levo pro colégio, eu que busco, eu tô aproveitando esses momentos que eu perdi, né, durante muitos anos também, porque no futebol, cara, você não tem tempo. Não tem tempo Agora, para praticamente nada, assim. Muito difícil você ter horários assim para poder levar ou buscar a filha do colégio. A gente sempre tá viajando, concentrando e realmente é bem complicado a vida de atleta de ô, futebol, é bem difícil. Tem que abrir mão ô, de muita coisa. ô Fred, agora imagina o colega de classe da filha do Marcelo, da Maria Clara, que ela fala assim, ah, não, meu pai é o Marcelo Moreno. Ele, não, duvido, seu pai é Marcelo Moreno, você é doido? Marcelo Moreno é ídolo aí no futebol. Aí, de repente, ele sai da escola e vê lá o Marcelo Moreno indo buscar a colega dele. Imagina pro pai da coleguinha da É verdade. festa da Verdade. família na Não. escola. Marcelo Festa da Moreno. reunião de pais, Marcelo Moreno. Para pegar o toque com o Marcelo Moreno, para tirar foto com o Marcelo Moreno. Imagina, eu se fosse pai, ia estar lá na fila, tinha tirar foto. Certamente. Teve uma historinha, né? Porque muitas vezes a gente acontece muitas vezes isso na turminha assim do colégio.
que a gente não quer falar que você é o pai do Marcelo, tipo assim, você é o Marcelo Moreno, né? Então eu falo outro nome, eu sou o Marcelo João, Martins. sou o Pedro. E aí a minha filha pega e fala, não, mentira, é o Marcelo Moreno, jogador do Cruzeiro, tipo assim, Ela ela não entrega. deixa Ela te mentir, entrega. sabe? Já me entrega, mas na turminha ela não fala que o pai é jogador, ela não fala assim, é só quando acontece algumas coisas assim parecidas. Legal. Ô, Marcelo, você. E é legal a gente saber disso, né? Porque a vida do jogador também é muito. Como é pública, é diferente, né? E você, quando volta para o Cruzeiro, Marcelo, aí a gente já encaminhando para a reta final da sua carreira, você volta para um momento muito diferente do Cruzeiro, num ambiente completamente diferente do que era quando você saiu na segunda passagem em 2014, né? Como que foi a decisão para você voltar para o Cruzeiro? É até uma atitude que pouquíssimos jogadores teriam no futebol, e até por isso o torcedor te coloca numa prateleira, né, a prateleira mais alta dos ídolos do clube, justamente também por ter tido essa atitude. Como é que foi a decisão de voltar para o Cruzeiro no ano mais difícil da história do clube? Cara, eu acho que realmente foi uma decisão muito difícil mesmo, e são coisas que a gente tem que, né, tem que saber assimilar e ver e analisar com calma, porque eu tava voltando pro time que já tava na Série B, um time que tava passando pelo pior momento financeiro da história. Isso era o que eu sabia, né? O que eu sabia quando eu tava na China, o que me falaram, né? Enfim, cara, demorou acho que 2 dias. Não me lembro se foi 2 dias ou um dia pra gente, né, finalizar essa transferência, né? Porque, como eu falei, não dependia só de mim, né? Eu tinha um clube onde eles tinham que aceitar E mesmo e assim foi muito muitas vezes rápido, né? eles não queriam. Então se passou 48 horas e enfim, eu tive que conversar com o clube, né? Que eu tinha mais 2 anos de contrato. E aí eu tive que tomar uma decisão, que era rescindir meu contrato com o meu time da China, no qual eu já abri mão de muita coisa, né? Um contrato maravilhoso, assim, né? Para minha vida, para voltar para o Cruzeiro, né? Então eu entro nesse acordo, eu não recebo um real da parte dos chineses e ainda venho para o Cruzeiro com um salário normal dos jogadores da época, né? Então abri mão de muita coisa para voltar cara, quando eu chego lá eu vejo um clube totalmente diferente, né? Vamos falar assim, usar uma palavra assim, um time muito precário, assim, não tava numa fase que era muito boa, sabe? Então eu tava, assustei no primeiro momento, porque não era o Cruzeiro que eu conhecia 2007, 8, 14, era totalmente diferente. Parece que tinha acontecido alguma coisa muito forte. Realmente, aconteceu uma coisa. Aconteceu, é, como pode dizer, um assalto, né? Ali dentro. Aconteceu mesmo, sabe? E ficou, né, aquela mancha dentro do clube, que mesmo você trazendo pessoas boas, jogadores assim, que eram craques, que eram ídolos, como o Fábio, é, como o Ariel Cabral, que estava lá, Léo, sustentando, Rafael Sobis, cara, jogadores que. Manuel, que quiseram assumir aquele momento, né? E todo mundo tentando fazer de tudo para ajudar os funcionários, né? Um pagando uma conta, outro outra, porque eles estavam sofrendo muito, entendeu? Então não conseguiam entregar aquela alegria, aquela tranquilidade para os atletas, já não trabalhavam igual, porque ficava preocupado, né, cara? Quem não? Preocupado Sim.
com pagar as contas que a gente tem que pagar no dia a dia, da família, da filha, do colégio, né? Então a gente se virava, cara. Eu acho que eu acredito que se não tivesse nós, né, nós, assim, esses jogadores lá no Cruzeiro, é, eu não sei se o Cruzeiro estaria passando hoje por um momento tão bom assim, né? Eu fiz uma ajuda financeira assim, que não gosto de falar os números, mas eu não sei se o Cruzeiro estaria hoje como tá. Eu não sei se o Cruzeiro existiria hoje, né? Eu acho que estaria na Série C ainda. Então, se o torcedor não valoriza isso de um atleta, cara, eu acho que esse aí não é torcedor do Cruzeiro, né? Então, não tem como. Não tem como um atleta é, se doar tanto por um clube, né? Eu acho que tem atletas que se identificam também por isso fora de campo. E isso é muito legal, cara. É muito legal porque é, você sabe que tá fazendo uma coisa de coração, né? Para ajudar mesmo. E até hoje, né? Eu brinco que a minha mulher tá me cobrando até hoje, né? Esse empréstimo, mas assim, é normal, assim, a gente faz porque eu não sei o que seria do Cruzeiro, né? Se não tivesse muitas Partiu de vezes você essa, aquele aporte. esse aporte partiu de você? De falar assim, não, tá precisando? Foi uma conversa interna lá no clube para Não, pedindo para o foi, jogador? foi conversa do clube comigo, entendeu? Não partiu só de mim, assim. Uhum. Essas coisas que aconteceram com os funcionários, sim, partiam de nós, atletas, assim. Mas, assim, comigo já teve uma conversa separada, a gente analisou tudo e não dava, cara, não dava para ver os funcionários daquele jeito. Tinha mais de 80 funcionários lá, pra você ter noção. Todo mundo com mais de 4, 5 meses atrasado, atletas também, né? A gente não tinha nenhum elenco ainda, né? Não tinha nenhum elenco completo no início do ano. Era um momento bem ruim que o Cruzeiro nunca tinha passado, nunca passou na história. Então era bem difícil e eu acho que é, eu dou valor para tudo que a gente fez. Eu acho que os caras que ficou lá também deveriam de ser muito mais respeitados do que são, porque os cara bancou o momento e colocaram a cara ali para tudo, né? Porque o time não tava bem, e a gente que recebia todas as críticas, a gente que colocava o rostinho lá na TV, né, para dar satisfação, Sim. a gente que tinha que encarar o momento, sendo que quem tava tomando água de coco na praia são os caras que assaltaram o Cruzeiro, né? Então, jogador nenhum tinha culpa de nada ali, mas quem estava lá tinha que assumir a responsabilidade do que estava acontecendo no clube. A gente tem que lembrar, Lucas, que o Cruzeiro, as gestões anteriores, quase faliram o Cruzeiro. Essa é a verdade. Se não fossem os jogadores, como o Marcelo Moreno, o empréstimo que ele fez, gigantesco ao Cruzeiro, essa união do grupo para os funcionários, o Cruzeiro não estaria, com certeza, nem na Série A, nem na Série B. O Cruzeiro era time para estar na Série C para baixo. Ou então ter que se refundar um novo clube, falir o Cruzeiro e criar um novo clube. E nesse ponto, Marcelo, uma outra pessoa também que tem uma importância muito grande, assim como você e os demais jogadores, o Pedrinho, né? Foi um que também nessa hora ajudou a evitar que o Cruzeiro fosse a falência. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância do Pedrinho para o Cruzeiro nesse momento. Cara, Pedrinho não tem como falar mal de um cara que não ajudou agora, né? A vida inteira. Ele é Cruzeiro, né? Faz anos e ele ajuda sempre, né? Eu me lembro que desde 2007, quando eu cheguei, o Pedrinho já ajudava o Cruzeiro. Olha só. Entendeu? Ele é o cara, entendeu? Ele que faz acontecer muitas coisas lá dentro, assim, um cara que eu tenho um respeito muito grande, um carinho muito grande. Sempre me tratou super bem, sempre foi elegante para conversar comigo, é, nunca aconteceu nenhuma briga, nunca aconteceu nada, assim. Eu vejo que o cara faz porque gosta, porque é cruzeirense, né? Não vejo que ele quer nada em troca, não vejo que ele sente que é obrigado a fazer. Não, ele faz porque ele ama o Cruzeiro mesmo, entendeu? Ele curte futebol
E é um cara sensacional, merece todo o respeito aí da torcida cruzeirense também. E ele foi importante para essa sua despedida também no Cruzeiro, Marcelo? Para ter esse último ato? Cara, eu tenho uma admiração pelo Pedrinho, assim, incrível, cara. Porque o Pedrinho, como eu te falei, sempre ele teve ali do meu lado, né? Sempre. A gente é amigo, assim, pessoal. E, e era só falar assim, Pedrinho, pô, eu quero voltar. Pô, Pedrinho, eu quero ficar. Pô, Pedrinho, o Pedrinho é um cara que aporta muito pro clube, né? E a gente tem que aportar dentro de campo, né? Para você ter essa moral com o homem, você tem que fazer dentro de campo. E eu e Pedrinho, a gente já comemorou muitos gols juntos. Muitos, a gente tem muitos gols aí pelo Cruzeiro e muitas histórias, muitos campeonatos assim que a gente conquistou junto. Então, o Pedrinho sempre foi fundamental assim na minha carreira, como ele foi nas de outros também, assim, porque ele tá de fora no clube, mas ele é um cara super importante lá. Sim. Ele tá de fora até certo ponto, né, Lucas? Porque agora a gente tá assim, aqui com a SAF do Cruzeiro, do Ronaldo, o Pedrinho tem ficado cada vez mais próximo com o Ronaldo, tá tendo também uma participação decisiva na SAF do Cruzeiro. Essa importância dele também. Sócio também com o Ronaldo na SAF. No momento que o Cruzeiro passou a ser SAF, a importância do Pedrinho. Eles têm que unir força, né? É o que eu acho. Tem que unir força para poder fazer um Cruzeiro, um Cruzeiro mais competitivo, um Cruzeiro que possa brigar por títulos novamente, porque Cruzeiro é copeiro, cara. Cruzeiro é um time que tem uma história muito top, muito boa, e a gente tem que voltar, né, a trazer essas lembranças, né, pro torcedor novamente, e unindo forças, né, de dois caras assim que são fortes no futebol nacional. Acho que daria para a gente poder, né, sonhar novamente. Então, por que não, né? Por que não o Pedrinho tá mais lá dentro, assim, do lado esportivo, né? Tendo mais peso lá dentro do lado esportivo também seria importante. Essa é a minha opinião, né? Uma opinião minha, assim, como atleta. Ou como ex-atleta agora. Pois é, isso que eu ia te perguntar agora, como ex-atleta também. E o Pedrinho realmente está tendo mais decisões lá dentro, a gente vê ele participando mais agora, né? Não só depois de se tornar sócio junto com o Ronaldo, mas agora nesses últimas semanas, últimos meses, né? Uma presença maior do Pedrinho. Você, como ex-atleta, Marcelo, você toparia se rolasse um convite para você trabalhar também, seja como um dirigente, mas enfim, trabalhar nos bastidores do Cruzeiro no futuro, é algo que você teria vontade? Cara, olha o que eu já fiz, né? Tudo que eu já fiz pelo Cruzeiro, como que não? Como que eu posso dizer não de novo? Tipo assim, eu nunca vou dizer não pro Cruzeiro, sabe? A oportunidade de poder trabalhar num clube grande sempre vai ser bem-vinda, entendeu? E eu acho que pessoas que sabem de futebol têm uma visão diferente, né? E se eles realmente quiserem contar com o meu trabalho futuramente, é só pegar o telefone. Eles têm meu número, têm meu WhatsApp, é normal, é assim que se entra em contato. E capacitado a gente tá. Experiência a gente tem de 20 anos jogando bola. Então, o caminho a gente conhece, né? Então, seria um prazer para mim poder trabalhar no Cruzeiro futuramente. Já rolou algum convite com o Pedrinho, com alguém da SAF? Eles falaram, Marcelo, vem para cá, vem trabalhar com a gente, ou ainda não? Mais ou menos, mais ou menos. Acho que a gente tem que bater um papo mais fluido, né? A gente tem que conversar um pouquinho mais. Mas teve um papo assim de ver o que eu vou fazer, né? Do que vai acontecer lá para frente. Mas ficou por aí, não teve uma coisa muito formal assim. Então, vamos deixar acontecer. Show de bola. Mas pelo que ele está falando aí, que o Pedrinho vai ter uma participação mais direta no Cruzeiro, já está ficando claro. Tá. Já deu a dica.
O homem lá, o Ronaldo, ele é quem manda, né, no clube, então ele que tem que saber como que ele pode exercer, né, essa decisão, né, porque não vai ser fácil também, né, é bem difícil, por isso que eu falo que se eu acho, né, que seria bom eles unirem forças para poder montar um time bem competitivo. Porque Ronaldo é um cara que sabe muito de futebol também, tem uma história bacana, futebol internacional, mundial, né? Ele é um cara que tem muita experiência, né? Então, por um lado, eu sei que ele sabe o que ele está fazendo muito bem. Por outro, a parte econômica, ela pesa um pouco, né? Ela pesa um pouco, a gente vê é, pelo elenco muitas vezes, que muitas vezes a gente não consegue trazer aquele jogador que que o clube precisa, sabe? Então, a gente tem que saber entender que o Cruzeiro está passando por aquela reconstrução ainda, sabe? Eu acho que esse ano pode ser um ano que seja é, difícil, que não seja para ganhar títulos, né? É uma visão que a gente tem de fora ali. Pode ser que o time engrene uma fase muito boa e dê tudo certo, é, mas eu acho que pela reconstrução que o Cruzeiro quer ainda, é para ano que vem montar um time mais competitivo ainda, com mais jogadores assim que o torcedor gostaria de ver dentro do elenco. Então, eu vejo por esse lado, né? Eu vejo que unindo essas forças, o time consegue. O Cruzeiro consegue montar um elenco muito mais forte para a próxima temporada. Marcelo, eu quero te mostrar aqui o nosso último depoimento, que são de duas torcedoras, né? Trouxe um torcedor, um cara que esteve com você, e você comentou muito do seu momento no Cruzeiro, e a gente encaminhando para a nossa reta final do bate-papo, mas eu solicitei também a duas outras torcedoras que mandassem um vídeo para você, justamente para mostrar também que o ídolo Marcelo Moreno não é só para os torcedores jovens e mais velhos, mas também para a galera, para as crianças também, que tem uma identificação com você. E a Alicia é uma torcedora do Cruzeiro de carteirinha Moreno. e tá sempre em todos os jogos, e aí ela e a mãe dela, Laís, mandaram um recadinho para você aqui, olha só. Deixa eu ver. Marcelo Moreno, o seu talento é indiscutível. Admirávamos a forma como você se dedicava ao time, respeitando a camisa que vestia e a história do clube. Sua garra era inspiradora. Acreditávamos que tudo era possível quando você estava em campo. Marcelo Moreno, você deixou uma marca inesquecível no coração da torcida celeste e pode ter certeza que ela será eternizada. Gratidão, Flecheiro Azul. Tá aí o recado da Alicia, Marcelo. Inclusive, ela me mandou mensagem e falou: pelo amor de Deus, fala pro Marcelo vir para BH que eu preciso tirar uma foto e dar um abraço nele. Recado da Alicia para você. Cara, Alicia, obrigado aí pela tua mensagem, tá? Adorei as suas palavras. Com certeza eu vesti essa camisa com muito respeito. Não tenha dúvida disso. E sempre vou respeitar, né? Por tudo que eu passei nesse clube maravilhoso. E deixar uma marquinha, uma marca assim, tanto numa criança quanto numa pessoa adulta que gritou gols comigo, é perfeito, é maravilhoso. Então, obrigado aí pelas mensagens. É isso. Ô, Fred, a gente está chegando para a reta final, mas eu queria perguntar para o Marcelo, que acabou que a gente aqui no bate-papo, a gente não perguntou, mas quando você estava lá no Vitória, naquela época revelou alguns jogadores que foram para a seleção brasileira, enfim. E tinha uma galera naquele Vitória ali que eu acho que você jogou junto. Eu não achei, pesquisei, não achei registros. Mas eu acho que você jogou com o Davi Luiz, você jogou com o Hulk no Vitória, não foi? A gente teve com o Davi Luiz eu tive mais. A gente teve. Foi meu companheiro mais do dia a dia, né? Davi Luiz da mesma categoria, eu acho que ele é 8-7 também. Hulk já era do profissional, se não me engano. Ele subiu um ano antes. Sim. E ele estava sendo negociado para o Japão naquela época. Então não tive muito contato, mas era meu amigo também naquela época lá.
Teve vários jogadores. Felipe, aquele que jogou no Felipe, Corinthians. Corinthians, sim. Anderson Martins, que foi zagueiro também de São Paulo, do Vasco. Cara, teve vários. Sandro, né, também, lateral Sim. esquerdo. Vários jogadores assim que deram certo também no futebol nacional. Assim. Teve o Índio também, que era atacante comigo, que era Caramba, ainda não sabia. bem rápido, né, bom. E a gente fazia uma dupla muito, muito boa com ele também. Cara, são lembranças que ficam, né? E olha que engraçado, né, Fred? O Vitória revelou simplesmente dois dos maiores ídolos dos dois principais clubes de Minas, né? O Hulk no Galo e o Marcelo Moreno no Cruzeiro, né? Isso O é Vitória curioso. sempre foi uma fábrica de talentos. A base do Sim. Vitória sempre foi muito forte para revelar jogadores. E o Marcelo Moreno é um desses que está aí com a gente hoje. Fred, última perguntinha para o Cara, Marcelo aí. A base do Vitória naquela época era muito forte, era muito boa mesmo, assim. Eu me lembro que eu tinha um treinador que me ajudou muito, sabe? Que era o João Paulo. O João Paulo hoje ele tá no Palmeiras. Olha só. Acho que faz uns 5 anos que ele tá lá. E o Palmeiras é campeão de tudo. Então a gente vê como que um treinador pode mexer com a estrutura de um time, de um clube, né? Porque não é à toa que o Palmeiras, né, sai campeão de tudo. Logo após a chegada do João Paulo, tem o Chiquinho de Assis também, que foi meu treinador lá na época. Ele faleceu, mas foi um treinador que me ensinou muito. Moreno, não chuta desse jeito. Moreno, vem aqui. Vamos fazer assim. Moreno, não domina a bola assim. Sei lá. Vai Coisas moldando, que a né? gente aprende na base. E essa é muito importante, assim, ressaltar, assim, de treinadores que fazem acontecer. Por isso que é uma base muito forte. A gente era campeão de tudo também lá. Então, por quê? Porque tinha uma base muito forte também. Você falou de treinadores. Quais treinadores vêm em mente quando a gente fala dos principais aí que passaram pela sua carreira? Cara, eu tive vários, né? Eu tive vários treinadores. Dorival Júnior, né? Adilson Batista, pelo carinho, assim, também, que a gente teve aqui no Cruzeiro. Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes, Felipe Scolari. Cara, não tem como não. Sim. Roberto, Só figurão. Roberto Martinez, que é foi o treinador do Mundial na Bélgica. Hoje é o treinador da seleção do Portugal também. Treinador que é espanhol, muito bom mesmo. Com pessoa, um cara sensacional. Não, tive treinadores bons, assim. Eu acho que eu aprendi um pouquinho. Deu para moldar bem, né? Se eu tirar uma coisa de cada um, eu acho que dá para ser um grande treinador. Você falou no início, Marcelo, que tem o sonho de pensamento, talvez nem sonho, de ser técnico até talvez da seleção boliviana. Então, você já está pensando em fazer cursos também? Já chegou a fazer algum curso pensando nesse pós-carreira como treinador também? Na verdade, eu já acabei o meu curso, eu já sou, né, treinador profissional. Eu tenho que ir para a Argentina, vou pegar meu certificado, minha licença Pro para poder trabalhar, para poder já, né, exercer o meu trabalho. Eu acho que essa semana eu tô indo para lá para poder já tá com o certificado aqui, ó, na parede da minha casa, para poder já iniciar esse trabalho. Não sei se eu vou ter a oportunidade de poder agora na seleção, seria muito bom já iniciar o meu trabalho com esse staff que já está, né, lá na seleção, que é brasileira, inclusive, né, o Zago tá lá. Se tiver a oportunidade de já poder entrar no grupo dele, para poder já, né, ajudar ele no que é essa reconstrução da seleção boliviana, seria ótimo, né, para ganhar um pouquinho mais de experiência. Obviamente que eu quero me preparar um pouquinho mais, ganhar mais conhecimento. Vou viajar, vou sair, vou estar com grandes treinadores acompanhando treinamentos, com certeza muitos jogos que eu vou começar a assistir. Bom, gosto de assistir ao vivo, né? Não pela TV. Então, vocês vão estar me vendo aí em vários jogos, porque
É bom sempre analisar muitos fatores assim táticos, que é o que eu vou mais precisar no momento, né? Porque vestiário, liderança, trabalho de grupo, eu já carrego ele com tanta naturalidade, né? Que eu já trabalhei por 20 anos, então eu acho que isso já tenho muita experiência. Então veremos Marcelo Moreno no Mineirão também, né? Para assistir jogos do Cruzeiro. Vou estar indo com mais frequência para BH, vou estar vendo jogos do Cruzeiro, do Atlético, do América, né? Vou ter que estar assistindo todo tipo de jogo. Todo conhecimento é bem-vindo agora. Bacana. Marcelo, eu queria te perguntar, agora realmente finalizando, a gente falou aqui durante toda a entrevista sobre decisões, né? Tantas decisões que você tomou na sua carreira que te levaram a ser ídolo na seleção boliviana, ser ídolo no Cruzeiro, um dos maiores aí ídolos do Cruzeiro. E em vários momentos você tocou no nome do seu pai, né? Falou do seu pai, da figura do seu pai, seu Mauro, que infelizmente nos deixou. Mas eu queria te perguntar algo que fica também até como uma mensagem para quem está nos assistindo, sobre as lições que ele te deixou. Qual que foi a maior lição que ele deixou para você em toda essa vida que vocês passaram juntos, que te fez ser o Marcelo Moreno? Cara, meu pai foi meu herói, né? Ele foi tudo para mim. Então não tem como eu definir em uma palavra, assim, né? Mas meu pai era um homem de muita fé, assim, muita fé mesmo, assim. Então ele inculcou isso em mim, sabe? Ele me ensinou a acreditar, me ensinou a ter muita fé. Você quer ser jogador, vai atrás, tipo, trabalha, se dedica, se esforça, tem a disciplina, né? Corre atrás do que você quer, entendeu? Tipo, muitos conselhos assim que eu acho que qualquer pai que tem experiência falaria pro filho. Então eu não fico só com uma lição, porque tudo que meu pai falou, como eu falei antes, né? Tudo que meu pai me orientou no lado do esportivo, cara, aconteceu e eu já estava preparado. Então eu acho que é mais gratidão, né? Gratidão ao meu pai por ter me ensinado muita coisa do lado esportivo. A minha vida segue, a minha vida vai seguir, eu tô super bem, assim, né? Mas pro lado futebolístico, eu acho que já não é a mesma coisa, entendeu? Eu já não tô com aquela mesma concentração, aquela alegria para jogar bola, aquela euforia, né? Aquela potência que você precisa para poder jogar. Eu já não tô 100%. Então, se não tô 100%, não posso entregar isso pro torcedor, porque já não serei o mesmo jogador. Então, eu acho que eu tô tomando a decisão muito certa mesmo, de poder me retirar do futebol e já ir para outro rumo aí da minha carreira, que aí eu tô 100% de novo, né, com aquela vontade, aquele gás que todo mundo precisa para o trabalho. Mas eu defino meu pai como um cara assim que foi fundamental aí para minha carreira. Criou simplesmente um dos maiores ídolos, né, Fred, do futebol brasileiro aí, do Cruzeiro, da seleção boliviana. Marcelo, te agradeço demais a conta como um bom mineiro, te agradeço demais a conta por participar com a gente aqui, falar um pouco da sua carreira, da sua história. A gente fica muito honrado de poder contar, né, também a sua história e ouvir sua história. Isso com certeza é um prazer gigantesco para mim, para o Fred, para o Tempo. As portas sempre abertas. Quando você estiver aqui em BH, seria um prazer receber você aqui nos estúdios do Tempo ou no Mineirão, para a gente fazer também um conteúdo bacana. Seria uma honra para a gente. Obrigado mesmo, viu? Que isso. Eu que agradeço, Lucas. Obrigado pelo convite. Quando eu for para BH, com certeza vocês vão ficar sabendo. Eu também gostaria de agradecer muito a participação aqui. E Moreno falou no início que a Copa Sul-Americana vai ter a final Santa Cruz da Sierra. Quem tiver a oportunidade, gente, vá conhecer a Bolívia. É um país maravilhoso. O Lago Titicaca, o Anapicho, olha só, fazendo a caminhada do Peru para a Bolívia. Assim,
é um país maravilhoso, as construções históricas. Então, assim, quem tiver a oportunidade, vá conhecer a Bolívia. A gente pensa muito em viajar para fora, para o exterior, os Estados Unidos, Europa. Vai conhecer os nossos vizinhos sul-americanos, que a Bolívia é um país riquíssimo, uma cultura riquíssima. Marcelo Moreno faz muito bem de estar lá defendendo as suas origens. É muito legal. Parabéns, Moreno. Valeu, um abraço. Obrigado. Valeu pela entrevista. Valeu, Pode pessoal. ter certeza que o pessoal não vai se arrepender de ir para Bolívia. Ó, deu até um efeito aí do seu celular, bacana, né? Tá faltando só uma estátua sua na Bolívia lá também, Marcelo. Não tem, não? Isso que eu falei, né? Eu acho que isso já o atleta já não pode fazer, né? Eu acho que quem tem que fazer já é os torcedores, já quem gosta de você mesmo, sabe? Então fica a critério do país, assim, né? Do pessoal lá da Bolívia. Se depender do cruzeirense, vai ter na Toca da Raposa também. Marcelo, Tomara, obrigado. Cara. Vai, com certeza. Eu acho que eu mereço. Com certeza. Pode ter certeza disso. Obrigado, Marcelo. Grande abraço para você. Grande abraço para vocês. Boa sorte para você aí nessa nova fase da sua carreira também, viu? Obrigado. A gente se encontra em breve por aí. É isso. Pessoal, se inscrevam aí no canal Tempo Esportes para vocês acompanharem aí as novidades exclusivas, sempre notícias, análises, tem todo o conteúdo exclusivo no nosso canal novo Tempo Esportes. Não deixe de se inscrever, dar o like aqui no vídeo e também acessar nossas redes sociais, nosso portal Tempo também. Fred, obrigado pela parceria, mais uma vez agradeço ao Marcelo também. A gente volta depois com mais conteúdos aqui em Tempo Esportes. Grande abraço.